Boa tarde a todas, a todos, a todes. É um prazer recebê-los aqui nesse ambiente virtual, em comemoração ao Dia da Pessoa Idosa. É um dia que nós precisamos privilegiar em nossas agendas institucionais. Aqui no Ministério Público do Trabalho, esta agenda já se consolidou. Nós temos duas datas importantes, uma em junho e outra agora em outubro, na qual nós, para as quais dedicamos algum tempo para reflexões sobre o envelhecimento e a pessoa idosa. A pessoa idosa que trabalha, a pessoa idosa que optou por aposentar-se, a pessoa idosa em trânsito, não é? Saindo da maturidade e iniciando seu período de 60 anos ou mais, né? Seu tempo de 60 anos ou mais. E para nós aqui no Ministério Público, é importante esta ação específica em comemoração ao Dia Internacional da Pessoa Idosa, é importante porque conseguimos compreender este papel em gestão de pessoas, né, na condição de administradoras, administradores, neste MPT de variadas unidades, compreender o papel do servidor, da servidora, do membro, da membra idosa no Ministério Público. Então, além de estarmos trabalhando diretrizes e princípios dentro de uma política de gestão de pessoas, também estamos refletindo, né, e fazendo reflexões importantes sobre nós mesmos e nós mesmas, né? No Ministério Público do Trabalho, nós temos um programa de preparação para a aposentadoria e envelhecimento saudável, chama Planeje-se, né, que conta aqui com as habilidades e especialidades de vários servidores e servidoras do MPT. Hoje, para esta comemoração, este dia importante, logo após eleições democráticas ocorridas em nosso país, né, que nos fazem refletir o papel também da pessoa idosa no cenário democrático nacional, né? Então, a participação da pessoa idosa nesse cenário democrático, na escolha de seus representantes, de seus reais representantes, porque nós não podemos esquecer que, além de escolhermos presidentes ou presidentas da República, importa-nos sobremaneira a formação do Congresso Nacional, né? Os senadores, as senadoras, os deputados, as deputadas, porque, afinal de contas, são estes parlamentares que lidam com a evolução do direito de todos, de todas e de todos, de todos. Então, é importante essa reflexão também da boa escolha que se deve fazer de seu representante junto ao parlamento, porque as pautas sociais, e como disse, sempre em progresso, né, em progresso na concepção dos direitos, é importante para todos nós. Professora Beltrina, a professora Beltrina que nos fala hoje, a professora Beltrina Pereira, né, é nossa convidada de hoje, e vai tratar de um tema que ela tão bem conhece, tão bem sabe falar, é como você enxerga a si e as outras pessoas na passagem do tempo, né? A professora Beltrina é mestre e doutora, ela é jornalista pela Unisantos, de São Paulo, é mestra em planejamento e administração do desenvolvimento regional pela Universidade de Los Andes, em Bogotá, na Colômbia, é doutora
e pós-doutora, doutora em 1997, depois pós-doutora em 2007 em Ciências da Comunicação pela ECA, Estudos, esqueci a abreviatura da ECA. É Escola de Comunicações e Artes da USP. Exatamente, Escola de Comunicações e Artes da USP, é especialista em gestão e programas intergeracionais pela Universidade de Granada, na Espanha. Atualmente, ela é professora assistente, doutora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é líder do grupo de pesquisa Longevidade, Envelhecimento e Comunicação, certificado pelo CNPq, atua na área da gerontologia social e na divulgação científica com o website Portal do Envelhecimento desde 2004, da revista Portal de Divulgação de 2010 a 2018, da revista Longeviver de 2019 até o momento, editora Portal Edições Espaço Longeviver. Integrou o Banco de Avaliadores do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, INEP-MEC, cursos de comunicação social de 2006 a 2018, integra também desde 2005 a Rede Ibero-Americana de Psicogerontologia, a REDIP. Foi associada fundadora do OLE, Observatório da Longevidade Humana e Envelhecimento. Além de seu currículo formal, eu quero dizer a todas, a todos e a todes que a professora Beltrina traz no seu coração a dedicação de uma vida inteira para o envelhecimento, e nessa sua caminhada, ela fez inúmeros amigos e amigas, né, institucionais e pessoais. Eu me coloco no campo pessoal e também institucional, porque nós temos outras ligações, né, com a Associação Nacional de Membros do Ministério Público de Defesa da Pessoa com Deficiência e Pessoas Idosas, e agora nossa parceira aqui no Ministério Público do Trabalho. Então, professora Beltrina, a palavra é sua, a boa palavra é sua, oriente-nos, faça-nos refletir. Obrigada, doutor Cida. É um prazer estar aqui com vocês, de poder falar de algo também que eu acho que é mais a minha experiência, né, de pessoa, já até vou me autodescrever, né, pessoa branca, cabelos grisalhos, enrolados, de óculos, armação vermelha, e atrás de mim uma estante de livros, e eu estou de casaco preto e um lenço azul. Antes até de começar, gostaria até de pedir desculpas pela minha voz, estou com uma gripe aqui, meio, né, que me deixa um pouco meio afônica, inclusive, mas o que eu gostaria muito de estar aqui conversando, e o que eu trouxe aqui para vocês, para a gente estar dialogando, é através, assim, da arte, né, como é que a gente percebe essa passagem do tempo, e como é que a gente se coloca nessa passagem do tempo, né? E eu falo isso também porque eu fui, ao longo do tempo, me apropriando das questões relacionadas ao envelhecimento, né? Lá atrás, na minha formação inicial de jornalismo, até os início dos anos 90, o envelhecimento nem fazia parte do meu cenário, né? E eu sempre costumo falar que ele passou a fazer parte do meu cenário através de uma grande vizinha que foi a Tomiko Bor, né? Ela que começou a falar sobre envelhecimento, e naquela minha escuta sensível, eu fui então observando e me debruçando, e até que nos anos 2000 acabei assumindo, né, a docência na PUC São Paulo, e logo depois com o site, tentando trazer esse tema que atravessa toda a nossa biografia, de todos nós, porque se a gente não vai morrer,
a gente vai envelhecer, porque envelhecer é viver, não há outra, né? Envelhecer é viver, como já dizia a querida Simone de Beauvoir, e de tentar construir, né, uma cultura onde a longevidade possa ser um horizonte para nós, né? Porque é nosso cenário futuro, né? E é a partir dessa experiência que eu preparei aqui uma apresentação, e vou começar com uma crônica do Érico Veríssimo. Eu não sou uma boa leitora de crônicas, mas vou tentar aqui expressar com vocês essa crônica, eu vou compartilhar aqui, para vocês também acompanharem junto comigo, né, essa poesia, né, essa crônica, né, que está e compõe essa crônica no livro Comédias da Vida Privada, né, do Luiz Fernando Veríssimo, né. E a crônica se chama Presente, né? O que vem a ser o presente, né? Então, assim, eu vou começar a ler essa crônica, ok? Aconteceu neste Natal. Ele mostrou o presente recém-desembrulhado. Meias. E o que mais? Mais nada. Só meias. Nem o lenço? Meias. Eu entrei na lista. Que lista? O outro se inclinou para ouvir melhor. A família era grande e ruidosa, e na hora de abrir os presentes, ficava ainda mais ruidosa. A lista das meias. Existe uma lista das pessoas que, segundo eles, só deve ganhar meias no Natal. Quem são eles? Os que fazem as listas. Quais são os critérios? Você entra na lista das meias quando eles decidem que você não precisa, não merece ou não se interessa por mais nada, ou não tem mais idade para outra coisa. As listas, então, são por idade? São. Existe a idade de ganhar brinquedos e jogos. Obviamente, nós não estamos mais nela. A idade de ganhar carteira de dinheiro. Depois, a idade de ganhar dinheiro no envelope para gastar como quiser. Com a recomendação de não gastar tudo em mulher. Isso. Depois, livros, discos, bebidas. Este ano, eu ganhei um vinho. Sinal de que você está se aproximando da lista das meias. No ano passado, eu ganhei um vinho. Este ano, eles decidiram que o álcool pode me fazer mal. Me deram meias. Você não pode pedir para sair da lista das meias? Impossível. Quem entra na lista das meias, entra automaticamente na lista dos que não são mais ouvidos sobre assunto nenhum, inclusive as listas. Podia dar uma gravata. Não, gravata dá a entender que espero que você ainda vá a algum lugar de gravata. Dão meias para ficar em casa. Uma loção cheira bem para quê? Na minha idade, meias. Você poderia dar uma indireta. Passei o ano inteiro dizendo que estava precisando de um guarda-chuva novo. Guarda-chuva? Para sair na rua? Ainda mais com chuva? Meias. Quem entra na lista das meias, então, só sai para entrar em outra lista. Ainda mais irrevogável e terrível. Qual? A das meias de lã. Essa é definitiva. Dos que estão na lista de meias de lã, se presume que não tem outra ambição ou gosto na vida senão manter os pés quentes. Meias de outro material ainda deixam subentendida a possibilidade, mesmo remota, de uma recuperação. A medicina hoje faz milagres,
Você ainda pode voltar para a lista da loção, até mesmo da gravata. Mas da lista das meias de lã, ninguém sai. Convida, não. Eu trouxe essa crônica para a gente começar a reflexão, né, e a refletir individualmente, cada um que está aqui ouvindo, né, para pensar o quanto a gente se coloca nesse lugar de quem recebe as meias. Eu, por exemplo, já estou com 63 anos, ainda não comecei a receber meias, viu, Cida? Porque ainda, apesar de estar aposentada, né, pela CLT, continuo ainda, né, trabalhando nesse momento. Mas refletir, né, sobre o que significa essa expressão, né, das meias, né, é muito importante para a gente se colocar a passagem do tempo em nós, mas também como a gente reflete e representa essa passagem do tempo no outro. Uma vez que é sempre o outro, né, quem nos diz que estamos velhos, né? É o outro que nos aponta, né? E é esse outro, como eu peguei pela literatura, pela arte, eu trago também um depoimento de uma senhora que foi no Facebook, de Luísa Valente, né, há um ano e pouco, onde ela fala: estou com 57, mas não sinto que o tempo passou. Mas na rua todo mundo me lembra quando me chamo de senhora, ou se levanto no metrô para me ceder o lugar. É chato envelhecer. A vaidade vai para o beleléu. Depois de 50, a gente fica invisível. Nem adianta usar botox. Eu trago também uma passagem do livro Diário da Guerra do Porco, né, de um argentino, do Casares, que diz o seguinte: estive pensando, em que? Besteiras, que estamos velhos, que não há lugar para os velhos, porque nada está previsto para eles, para nós. Então, quando a gente pensa, né, como a literatura, né, vem nos apontando essas passagens do tempo em nós, como isso é percebido, né, e no momento também em que estamos, né, de uma luta por mais direitos, por uma visibilidade das pessoas que estão aí envelhecidas, né, e que têm o dever ainda, né, de deixar legados para essas gerações, né, que vêm depois, né, como é que a gente vem percebendo essa passagem do tempo, né? Tem um vídeo, inclusive, que vocês devem ter assistido, né, vocês podem procurar depois, eu não passo aqui, porque às vezes o som fica difícil, mas ele é curtinho, se vocês puderem ver depois, é muito interessante, se chama Senhora, do pessoal do Embrulha Tudo para a Viagem. E é uma senhora que ela está completando 60 anos e está na fila de um banco, né, para ser atendida, né. Aí os monitores aí percebem, 60 anos, então já está na fila de especial, né, já é idosa e tal, e tento colocá-la no lugar que não é esse lugar. Bom, eu não vou dar spoiler aqui, né, mas se vocês puderem, assistem, porque aí mostra claramente qual é a representação desse lugar que nós que estamos aí nesse processo do envelhecimento somos percebidos e vistos pelos outros, né, e que muitas vezes essa representação do outro a gente acaba incorporando, né, na nossa própria vivência, né, e introjetando muitas questões, nos limitando no nosso viver, né. E aí eu trago aqui algumas questões que eu gosto de fazer, né.
que velho habita em mim, né? Quem é para mim esse velho, né? É um velho que é um chato, é rabugento, é aquele que é inativo, que é dependente. Qual é a imagem desse velho que foi construído dentro de mim e que eu tenho dentro de mim e que eu não quero ser esse velho, né? Como eu me enxergo? Como é que eu enxergo o outro? Então, refletir sobre esse velho, né, que está aqui dentro de mim, numa gaveta bem guardadinha, que toda vez que eu vejo alguém de mais idade, essa gaveta se sobressai e se abre, né? Que velho é esse? Esse é muito importante para a gente começar desde já a rever essas representações e ver que velho eu quero ser, né? Ante o meu próprio espelho, mas ante as gerações que me seguem, né? E para saber, né, para a gente entrar nessa reflexão, é importante também a gente fazer outra questão, que é o que é o envelhecimento? O envelhecimento, para mim, ele é um problema, né? Eu, como sou da área da comunicação, que gosto de fazer análise, né, das narrativas que estão por aí, eu sempre chamo a atenção, né, da importância, muitas vezes, de um verbo, né, que passa desapercebido, mas que ele muda a nossa chave de ver esse nosso futuro. Se a gente coloca e a gente cresce ouvindo, né, que nós somos um problema, é um problema para a Previdência, é um problema para a família, tanto é que a gente repete, né, eu não quero ser um fardo para os meus filhos, né. Eu, Beltrina, estudiosa do envelhecimento, me pego repetindo essa frase. Olhe como a coisa foi tão incrustada dentro de mim, né? Mas se a gente muda, né, para o envelhecimento tem problemas, olha, a gente muda o verbo ser para ter. Se o envelhecimento tem problemas, cabe a mim como profissional, né, ao Ministério Público, né, a diversos órgãos privados e públicos, solucionar os problemas para que essa velhice seja sustentável, né, que as pessoas tenham um bom envelhecer, né. Então, o envelhecimento como problema ou tem problema, há uma diferença. E a chave, o verbo aí é fundamental para a gente mudar essa visão. Eu não quero envelhecer porque eu não quero ser um problema. Então, quando a gente percebe como é que essa passagem do tempo nos rebate, né? A gente tem que perguntar a nós mesmos como é que eu percebo o envelhecimento. Ele é, para mim, um problema? Se ele for um problema, eu terei uma grande dificuldade para envelhecer, porque eu não quero ser esse problema. Então, a gente, e isso eu convoco a todas as pessoas de todas as idades, a gente mudar essa chave e começar a falar que assim como a infância, a velhice, né, a vida adulta, as mulheres, né, os indígenas, enfim, tem problemas, né, mas que não são o problema, né? Então, essa chave eu considero fundamental para a gente refletir sobre a passagem do tempo em nós, né? E junto a essa, né, chavinha, tem outro, né? Porque a velhice, ela vem aparecendo sempre como sinônimo de doença, como se o nosso único destino, né, fosse a doença, né? E a gente teve até o ano passado toda essa campanha, né, quando a Organização Mundial da Saúde queria colocar como a velhice como uma doença na classificação lá da velhice, que hoje, inclusive, com a morte da rainha, que apareceu no atestado de óbito, morreu por velhice, né? E não é certo, né? A velhice, ela não entrou, graças a Deus, por todo o movimento, ela não entrou nessa classificação. Mesmo ela não estando nessa classificação, a gente, no senso comum,
a gente sempre imagina que o nosso destino será um conjunto de doenças e que a gente ficará totalmente dependentes, né, do outro, sendo que nós temos pesquisas, tanto em países desenvolvidos quanto em países subdesenvolvidos, que 80% das pessoas que envelhecem acima de 60 anos, elas têm sim, têm diabetes, têm colesterol, né? Tem diversas hipertensão, enfim, diversas doenças que elas vão lidando e essas doenças não as impedem de ter uma vida participativa até o fim das suas vidas. E apenas 20%, vejam bem, apenas 20% das pessoas acima de 60 anos é que tem uma velhice com maior fragilidade, e muitos deles, né, totalmente acamados e dependentes. Mas de todos, né, é apenas 20%. No entanto, quando a gente pensa no futuro das nossas velhices, o que vem à nossa mente são essas velhices totalmente dependentes e acamadas, e das quais nós não queremos nos ver nelas, né? Claro que nós temos, né, e o ano passado também saiu uma grande corrente, foi essa grande corrente também que entende o envelhecimento, que entende a velhice em si, né, o envelhecimento como uma doença, que foram eles também, toda uma indústria, né, da biocosmética, toda uma indústria por trás, né, entre eles, né, nós temos o Sinclair, né, que ele escreveu até esse livro, O Tempo de Vida, onde ele aponta que envelhecer é uma doença que pode ser curada, né, quer dizer, a velhice não seria uma etapa da vida, né. O que nós, quando estudamos, né, a gente estuda, olha, a infância faz parte de uma etapa da vida, a vida adulta, né, e a velhice, né, a gente luta para que o envelhecimento não seja tido, né, como um sinônimo de doença, né. No entanto, a gente tem, seria interessante que vocês também conheçam essa corrente, né, e aí tem altos investimentos, né, em grandes laboratórios, que falam que o homem poderá viver até 1000 anos e que morrerá apenas de algo dos imponderáveis da vida, né? Ou que foi atropelado, ou que um raio caiu, mas não pela degeneração dos órgãos, né? Porque nós, como seres vivos, né, nossos órgãos vão se degenerando, faz parte, né, do organismo, né? Então, esse povo, né, ainda estamos, é um povo que ainda está no campo da ficção, mas é um povo que tem um alto investimento, né, de recursos, investindo nessa linha de que o envelhecimento tem cura, mostrando, né, segundo eles, que o envelhecimento é uma doença. Para nós não é uma doença, é uma etapa natural da vida, né? Então, o Davi Sinclair é um desses representantes, né? E ele defende que precisamos mudar, né, radicalmente a forma como encaramos o envelhecimento, né? Ele diz que, em vez de ser um processo comum e natural, é igual a uma doença e, como tal, pode ser tratado ou mesmo curado, né? Ou seja, para Sinclair e todos aqueles que acreditam que o envelhecimento é uma doença, para eles envelhecer não é algo natural e inevitável, que é o destino de todos nós, como nós acreditamos, né? E essa é uma corrente que está aí, né? Ainda muito, digamos, no campo, de fato, da ficção. Quem sabe daqui a 100 anos, né? No entanto, nós, como seres mortais comuns, não temos acesso a nada disso que eles vêm falando, né? E por que para nós, né, a velhice, né, é uma etapa, né? Então eu sempre eu uso e abuso, né, dessa metáfora do processo do envelhecimento como um trem, aonde cada vagão seria uma etapa da vida. Então a gente tem a infância,
Tem a juventude, tem a vida adulta e tem a velhice, né? Quem está na infância, né, é criança. Quem está na juventude é jovem, adolescente. Quem está na vida adulta é adulto. Quem está na velhice é velho, né? Mas a gente percebe que o vagão da velhice, depois do vagão da velhice, que vai de 60 a 120 anos, veja bem, é um grande número e uma diversidade enorme de faixas etárias aqui dentro, tudo no só vagão, que depois desse vagão, não há nenhum outro vagão. Depois dele, vem a finitude, que é a única certeza que nós temos na vida, né? Que um dia nós partiremos. Mas essa questão, essa partida, né, essa temática da finitude, a gente não trabalha, a gente não reflete e a gente tem um medo danado, né, de falar sobre, né? Então, esse medo, né, de que depois desse vagão não há outro vagão a não ser, né, a nossa finitude, a gente vai criando outras terminologias, né, para nomear as pessoas que estão nessa fase. Então, aí surge a terceira idade, a bela idade, a velhice dourada, a talentos prateados, talentos grisalhos, até tsunami 60 a mais, enfim, né? São eufemismos que nós vamos criando para amenizar, né, a palavra velho, porque depois da velhice, do velho aí, né, a gente, o que vem, né, o nosso horizonte é de fato a finitude. E a gente tem muito medo, né, de lidar com esses lutos, né? E a gente, então, procura ir criando, né, outros, né, nós mesmos aqui no Portal do Envelhecimento criamos o eufemismo longe viver, para mostrar esse movimento, né, de uma vida cada vez mais longeva, né? E por que é importante a gente falar sobre isso, né? Se a gente pega, né, a evolução da expectativa de vida, a gente vai ver que cada vez mais a gente, e o Brasil, por exemplo, né, embora a gente teve uma diminuição da esperança de vida no período da pandemia, mas essa diminuição foi tão pouco, né? Segundo até um amigo nosso, que é demógrafo, o José Eustáquio, ele fala que a velocidade do envelhecimento populacional no Brasil, ela segue seu rumo, e a pandemia não fez nem cosquinhas nesse oceano chamado envelhecimento populacional, né? Então, nós aqui no Brasil, é um dos países, né, que está em uma velocidade enorme, né? E o que a gente observa é que cada vez mais a gente vai chegando mais perto do topo máximo do tempo de vida que a espécie humana vive, né? Então, vamos lá. Eu não sei se vocês, quem gosta de ter fruta em cima da mesa, tal, de vez em quando aparecem aquelas mosquinhas na banana, tal. Essa mosquinha, o tempo de vida dela é mais ou menos um mês, né? A tartaruga é uma espécie que vive mais, né? Os nossos pets, os gatos, né, têm uma expectativa média de vida, vai de 15 anos a 17 anos, né? E o homem, né, como espécie viva, né, ele tem, pelo menos a ciência não alterou isso, né? O tempo máximo do ser humano é de 120 anos. A esse termo, né, do tempo de vida de uma espécie, a gente nomeia de longevidade. Então, longevidade é diferente da expectativa de vida. Longevidade é o tempo de vida de uma espécie, né? E no caso da espécie humana, 120 anos. A expectativa de vida é o tempo de vida que, dependendo do contexto em que eu vivo, eu consigo alcançar
ou mais ou menos, né, o topo do tempo máximo de vida daquela espécie. Então, se a gente pega, por exemplo, o gráfico da esperança de vida da pessoa, né, aqui no Brasil, a expectativa média está em torno de 76 anos. Mas a gente vai ver uma diferença enorme entre quem nasce em Santa Catarina e quem nasce no Piauí. Só pelo fato de nascermos nesses dois estados, nós temos uma desvantagem de quase 10 anos de vida. Só pelo fato de termos nascido nesse estado. Então, esse conjunto de condições socioeconômicas, o acesso que a gente tem à educação, à saúde, a saneamento, vai, né, nos possibilitar ter uma expectativa maior ou menor. E a gente não precisa ir longe. Aqui em São Paulo mesmo, né, se vocês pegam Brasília também, em todos os estados vocês vão ver isso. Aqui em São Paulo, se a gente pega a grande região central, há uma diferença de quase 15 a 20 anos com uma região que as pessoas não a expectativa de média de vida nem chega a 60 anos. E aí você tem a violência, você tem uma série de outros indicadores, né, que fazem parte desses contextos. Então, a expectativa de vida, ela está relacionada aos contextos, às condições daquela vida que vive naquele lugar, né? E é por isso que a gente tem e vê que na região sul e sudeste, que é a região no país mais desenvolvida, a expectativa de vida é maior do que a região norte e nordeste, por exemplo, né? Então, daí a importância, né, da gente lutar por melhores condições para que as velhices de todos seja com maior qualidade de vida e que se tenha uma expectativa maior de vida, mas com qualidade, né? Então, eu acho que aqui esses dois termos eu considero, assim, importantes, né, para a gente pensar em como também nos incluímos, né, nessas lutas, né, por causas que estão relacionadas ao nosso próprio envelhecer, e isso faz parte também de como a gente percebe o nosso envelhecer e como ele está atrelado às condições, aos acessos que nós tivemos. E eu gosto sempre de falar o seguinte, que envelhecer bem não é jamais uma escolha individual. Envelhecer bem é sempre uma escolha social, né? Essa questão de falar que é uma escolha individual é um discurso que eu considero balela mesmo, né? Porque se eu estou numa periferia, vamos aqui em São Paulo, em Paraisópolis, né, que não tem nem calçada, né? Como é que eu posso ter um envelhecer bem se as coisas não tenho acesso à água, não tenho acesso ao alimento, não tenho acesso à saúde, né? Não depende de mim, né? Envelhecer bem é uma escolha de fato social, né? E quando a gente fala, né, do envelhecimento e da longevidade, a gente tem que pensar que em termos de civilização, o envelhecimento ele é um sucesso nesse processo do desenvolvimento humano. É um fenômeno complexo, né, que é vivido pela primeira vez na história da humanidade. Então, nós somos aí pioneiros, né, nessa vida mais alongada, né? E um desafio que nós temos que enfrentar é viver muito e viver bem, porque não adianta viver muito e viver mal, né? A questão é viver bem e viver muito, né? E o envelhecimento, infelizmente, ainda no país, ou na contemporaneidade, ainda tem sido tratado como um problema, né? A gente ainda percebe, né, nos discursos, né, dos diversos setores, especialmente da economia, né, que o envelhecimento é um problema. E não há investimento para o envelhecimento, porque, lembro lá da crônica das meias, para que investir em alguém, né, que já não tem lugar na sociedade, né? Então a gente começa a perceber
que esse desinvestimento, né, e ver a velhice como problema, ela está aí, a gente percebeu muito na pandemia, a gente observa nas caixinhas de cigarro, né, que aí aparece, né, sempre a velhice como um mal em si, uma doença a ser evitada, né. Então aqui comparo, né, fumar faz você sofrer, faz você adoecer e faz você envelhecer. Olha como o envelhecimento aparece, né? Se vocês pegam, não sei quem é fumante, mas possivelmente quem é fumante já pegou caixinhas aonde tem esse retrato, né? E fala, né? Quer dizer, o envelhecimento só sempre como uma coisa ruim, né? Não é uma coisa positiva, que a gente pense e, puxa, que coisa legal, né? Ele está sempre atrelado a uma coisa negativa, né? E olha, gente, eu venho há 20 anos tentando combater essa visão negativa, né? E essa visão negativa, ela vai criando em nós, né, essa aversão a esse nosso envelhecimento, instaurando e fortalecendo o preconceito contra o nosso próprio envelhecer e o envelhecer do outro, né? Então, são discursos que estão aí e que acabam fortalecendo esse nosso preconceito. E eu gosto de trazer uma ativista norte-americana, a Astrid White, ela bem ativista, né, das questões relacionadas ao envelhecimento, né, e aonde ela aponta, né, é constrangedor ser chamado de velho até deixarmos de ter vergonha disso, né? Olha que frase, né? É constrangedor ser chamado de velho até deixarmos de ter vergonha disso. Nos meus estudos, né, e na minha apropriação da minha velhice, eu não tenho problema algum, né? E tenho até orgulho e falo que eu sou uma velha com orgulho. Mas muitas vezes eu observo que a palavra velho bate no outro como um xingamento, uma ofensa de tamanho enorme. E o que ela chama a atenção é que enquanto a gente achar que a palavra velho ou velha é uma ofensa, a gente tem vergonha desse nosso envelhecer, né? Então ela chama, olha, vamos parar de ter vergonha e começar a ter orgulho, né? E ela também traz outras frases num TED em que ela deu sobre preconceito em relação à idade. Ela diz o seguinte: o preconceito alimenta-se da negação, da relutância em reconhecer que nos tornaremos essa pessoa mais velha e que não é saudável passar a vida temendo o nosso futuro. E diz ainda, não é a passagem do tempo que faz envelhecer ser muito mais difícil do que deveria. É o preconceito de idade. Não é ter uma vagina que torna a vida mais difícil para as mulheres. É o machismo. Não é amar um homem que torna a vida mais difícil para os gays. É a homofobia. O preconceito de idade é que nos coloca contra nosso futuro. E um contra o outro. E esse outro somos nós. Olha que frases fortes, né? Eu sou realmente... Eu acho assim que ela, como ativista, ela consegue trazer para dentro de nós, né, reflexões profundas. Mas o que ela está falando? Ela está falando do autoageísmo, né? Se a gente fala, né, do ageísmo, idadismo, etarismo, idosismo, né, são expressões, né, que foram criadas há algum tempo para nomear o preconceito que nós temos em relação à idade, né? Nós temos, o ageísmo ele pode ser, né, tanto de um preconceito em relação às pessoas, dos velhos em relação aos mais jovens, tem muito, né?
Mas também, e principalmente no caso, nós que trabalhamos com a questão do envelhecimento, das idades mais jovens em relação às idades mais velhas, né? E aqui, o ageísmo, a gente poderia dizer que é a manifestação de terceiros que consideram as pessoas mais velhas incapazes, improdutivas, quase um estorvo para a sociedade. Então, lembro das meias, da crônica, o presente. Quando o Veríssimo criou, né, fez essa crônica, né, ele está colocando, olha, o velho, né, quando você dá meia, é quando você entende que aquele velho, aquela pessoa já está incapaz, é improdutiva, já é um estorvo para a sociedade. Então, fica em casa, né? O que vem a designar a própria palavra, aposente, esteja no aposento, né? E esse termo ageísmo, ele foi criado em 69, né? Por Butler, que definiu, né, como um processo de estereótipos e discriminação sistemática contra as pessoas por elas serem idosas, da mesma forma que o racismo e o sexismo fazem com a cor da pele e o gênero. Só que ser ageísta, nós não temos lei, né, contra o ageísmo, né? Mas pior do que o ageísmo, e eu acho que tem muito a ver um pouco com essa reflexão que estamos fazendo aqui, é o autoageísmo que habita em nós, né? Lembra daquela perguntinha, né? Que velho habita em nós, né? Se a gente tem vergonha desse velho que começa a habitar da gente, a gente tem vergonha dos nossos cabelos brancos, das nossas rugas, né? Dos nossos pneus, temos vergonha, né? Então eu acho que pensar nessa passagem do tempo é ver também qual é o lugar que a velhice começa a ocupar em nosso organismo, né? Em nossa alma. Será que a gente entende as rugas como um presente do tempo? Ou a gente combate, né, ferozmente, né, as rugas, né? Qual é a nossa... que reflexão a gente faz a respeito disso que a gente sente, né? O Egídio, né, aqui de São Paulo, ele faz parte ele é coordenador da USP 60+, né, que são a faculdade aberta à maturidade, né? Ele escreveu um livro sobre idadismo, e nesse livro ele aponta que em cada 10 brasileiros, 9 acreditam que existe preconceito contra os mais velhos e 6 dizem que ele é grande. E aí ele aponta o seguinte também, que a principal queixa dos mais velhos é a falta de respeito, né? E a gente percebe também que muitas queixas, aliado aí à falta de respeito, também está atrelado à invisibilidade, né? E a invisibilidade, ela é percebida quando, de repente, uma pessoa mais idosa é acompanhada por um filho, uma pessoa mais jovem, ao médico, ou a um profissional da saúde, físio, psicólogo, enfim. E esse profissional, ele deixa de olhar para a pessoa idosa e começa a falar apenas para a pessoa mais jovem, sobre a pessoa mais velha, lúcida, que está ali do lado, mas que essa pessoa parece que se torna invisível. Eu não sei se alguém que está aqui já passou por isso, mas isso é muito comum, entre profissionais, inclusive, que lidam com o envelhecimento, né? Deles, ao receber uma pessoa mais idosa, com algum acompanhante mais jovem, passarem a se dirigir apenas para as pessoas mais jovens. Isso acontece no supermercado, em lojas, em compra de automóvel, isso acontece o tempo todo no nosso entorno.
comece a prestar atenção. Será que a gente que está acompanhando, a gente é capaz de chamar a atenção para o profissional? Olha, quem tem a voz é essa pessoa, não sou eu, né? Sabe, da gente começar a chamar a atenção para que as pessoas parem de olhar, de não olhar para as pessoas mais velhas e começam a lidar como protagonistas mesmo, né? Por que se faz isso, né? Por que a gente, por que há essa falta de respeito pelas pessoas mais velhas, né? Tem algumas hipóteses, né? Segundo Marcos Castriotto, né, que ele foi, inclusive, embaixador do Brasil, ele aponta 3 questões. Uma delas, que antigamente a velhice era uma raridade, né? Então, por ser raridade, quem chegava, né, a essa etapa da vida tinha um valor, né? E se a gente lembra no Reino Unido, por exemplo, algumas décadas atrás, chegar a 100 anos, recebia uma honra, né, uma medalha, né, da rainha por ser centenário, né? Hoje não recebe mais nada porque há muitos centenários, né? Então, com o número crescente de idosos, né, há uma perda natural de prestígio. A segunda hipótese que ele coloca é que, pela primeira vez, não são os velhos que ensinam aos mais jovens, né? Então, principalmente no mundo da tecnologia, da informática, os mais velhos, né, são, por definição, aqueles que têm menor habilidade com essas ferramentas. Então, nós, mais velhos, perdemos o status de gente, né, que podia ensinar, né? São os jovens que nos ensinam, né? E a terceira hipótese que ele aponta é que os velhos, pela longevidade, os velhos pressionaram o sistema previdenciário, que é bancado pelos mais jovens, né? E em vez de raridade a ser preservada, a velhice, né, apenas se tornou um peso, um fardo, sem a antiga compensação de ser também repositório de experiência. Então, perdemos esse lugar, digamos, de experiência. E os significados que as pesquisas, né, a ciência dá, né, para esses nomes, né, ageísmo, idadismo, etarismo ou idosismo, né, pode ser entendidos de maneira geral como essas ações diretas ou indiretas em que alguém é excluído, considerado diferente, restrito, ignorado ou tratado como se ele não existisse devido à sua idade. É uma das formas de discriminação mais difundidas, né? Todos esses termos, em si, eles significam preconceito, né? Há um preconceito em relação à idade. E o que eu chamo a atenção aqui para a gente hoje é que muitas vezes esse preconceito à idade está dentro também da gente. Eu volto a repetir. Muitas vezes nós temos esse preconceito contra nós mesmos. Nós não queremos envelhecer porque achamos a velhice ou é chata, como diz aquele depoimento de uma senhora que eu capturei do Face, ou é porque é o não lugar, né, da crônica do Veríssimo, né? Ou porque é o lugar da não experiência mais, ou porque é o lugar do fardo. Enfim, esse preconceito habita também dentro da gente. E se habita dentro da gente, a gente também acaba nos desrespeitando, né? Nos tratando injustamente em relação a nós mesmos, né? E vamos incorporando também essa visibilidade dentro da gente. E assim, já para terminar e poder dialogar assim mais com vocês, há uns 2 anos, né, 43 países fizeram essa campanha, né, países europeus, contra o ageísmo, né, reconhecendo, né, o direito das pessoas idosas a uma existência condigna, independente e a participar na vida social e cultural.
aqui se trouxe, né, um pouco essa campanha para cá, quando se fala a vida dos idosos importa, né? Mas é uma campanha que visa sensibilizar os cidadãos, os meios de comunicação e as instituições, né, para que elas percebam a velhice como mais uma fase da vida, né? Na ocasião dessa campanha na Europa, eles fizeram alguns vídeos, nós inclusive publicamos no portal, muito interessantes, né? Mas essa campanha acaba reforçando, olha, porque ser velho não é um defeito, porque todos nós somos velhos, porque se tudo correr bem, um dia no futuro seremos velhos. Então, quando a Apple White fala, né, não adianta, né, você combater o futuro, né, a velhice é o nosso futuro, né, e eu digo que o futuro é velho, né, então é muito importante da gente pensar nesse nosso futuro, né. E por fim, falar que o ageísmo é a forma de discriminação mais habitual, banalizada e universal, e a única que não pode ser castigada pela lei, né? Infelizmente, né? Mas pior é quando nós nos tornamos autoageístas, né? Quando nós nos discriminamos nós mesmos por sermos velhos, né? Eu acho que isso é uma reflexão que eu acho que a gente deve levar para casa, para os nossos velhos, para as velhices que nos habitam, enfim, né? E eu recomendo, assim, até para encerrar essa nossa fala, né? Não sei se alguém assistiu, mas eu estou muito viciada até de algumas séries coreanas, né? Onde esse Navileira, né, é muito legal, porque mostra alguém que aos 70 anos, né, percebe que passou a vida toda, né, cumprindo papéis sociais em função dos demais, e que aos 70 anos resolve fazer e perseguir o seu sonho, né? E nesse seu sonho, que é, né, dançar balé, né? Então, Navileira significa borboleta, né? Então, é ser leve, poder voar e ir atrás dos seus sonhos, mas é uma série que mostra também como a sociedade coreana hoje também, a gente pensa que na cultura oriental, o olhar para os idosos é muito diferente daqui, a gente percebe que não é tanto assim nas representações que vem nessas novelas, nesses doramas, né, deles, né, porque também mostra o grande preconceito, né, e o lugar a que se quer colocar alguém, né, aos 70 anos, né, aos 70 anos acabou, você não precisa, né, o que é isso, né, imagina colocar uma roupa de bailarina, isso é inadmissível, né. Então era isso, um pouco que eu queria estar trazendo para vocês de uma forma mais leve, mas ao mesmo tempo profunda, mas é chamar a atenção sobre essa passagem do tempo, né, que vai nos atravessando as nossas biografias, as dos nossos entes queridos, né, as dos nossos amigos, do entorno, e como é que a gente percebe essa passagem desse tempo e como a gente lida com esse tempo, né, com essa passagem. Se a gente lida de uma forma se apropriando desse tempo e refletindo sobre ele, né, ou se a gente nega, né. Então, eu acho que é uma reflexão, eu venho aprendendo, me apropriando dele e tentando lidar com ele para envelhecer de bem com a vida, né? Esse, pelo menos, tem sido o meu propósito, né? E eu gostaria que vocês também pudessem lidar com essa passagem do tempo
de uma forma mais leve, se apropriando da beleza também que é envelhecer, né? Que é viver, né? Eu acho que é isso, né? É uma passagem que nos aponta a nossa vida. Enfim, era isso que eu gostaria de estar colocando, né, aqui para vocês hoje. Eu não sei quais questões vocês querem perguntar ou se a minha fala ajudou nessa reflexão, mas ela vem muito daquilo que eu também vivencio. Eu não estou falando do outro lado, eu estou falando também do lugar de uma pessoa velha e que está aprendendo a envelhecer junto com vocês. Oi, Simone. Olá, doutora, que bom ouvi-la. Estão refletindo e aprendendo com a senhora aqui, todos, né, pensando em relação a como realmente lidamos com as outras pessoas, mas com relação a nós mesmos, né, quantas reflexões importantes. E gostaríamos aí de comentar algumas coisas que, além dos elogios, alguns foram comentando e perguntando no chat. Então, eu vou transmitir aqui para a senhora algumas perguntas. A Renata Lacerda comentou e perguntou o seguinte: o quanto a construção social da palavra velho influencia a percepção do envelhecimento? Na nossa cultura, objetos e coisas velhas são trocadas, descartadas. Nesse sentido, há uma objetificação do envelhecimento, ou seja, vemos as pessoas como objetos, transpomos esse conceito de velho para a percepção que temos das pessoas em processo de envelhecimento? Então, é isso mesmo. Na nossa querida língua portuguesa, nós não temos uma palavra diferente para designar a pessoa que está na etapa da velhice, que é velho. Então, a mesma palavra que a gente utiliza para designar aquela pessoa que vive a etapa da velhice, que é velho ou velha, é a mesma palavra que a gente usa para objetos obsoletos, antigos, velhos, que não servem mais. Essa junção de significado dificulta, sim, nós nos apropriarmos da nossa velhice. Na Bolívia, eles têm um termo diferente, que eu não lembro agora, eu esqueci, mas existe um termo diferente para nomear a pessoa diferente do objeto. Mas a pergunta é muito pertinente, porque além da nossa língua portuguesa, além da língua em si, nós temos vários discursos científicos, teóricos, da psicologia, da sociologia, da economia, que reforçam a velhice como um lugar indesejável, né? Então, na psicologia e na sociologia, nós temos várias teorias que apontam o tempo da aposentadoria, da retirada do mercado de trabalho, né? O tempo da vida ativa, da falta de energia. Enfim, nós temos várias teorias. Eu normalmente sintetizo em quase cerca de 11 grandes teorias, que elas reforçam e elas construíram essa narrativa que nos faz hoje negar a nossa própria velhice. Não é por acaso, né? Não é porque nós não queremos simplesmente. É que nós fomos construídos, são narrativas que nos foram impostas, mas isso não quer dizer que nós não possamos mudar essas narrativas. Nós somos seres produtores de cultura e reprodutores de cultura. Nesse caso, eu faço um chamado a todos vocês para que, junto comigo, até no Portal do Envelhecimento, a gente seja produtor de uma cultura onde a longevidade faça parte do nosso cenário. Que a gente não tenha medo desse nosso futuro, né? E que a gente seja produtor de uma cultura onde a velhice, né, esteja aí e que nós tenhamos orgulho de vivê-la. Até os teóricos acabam mergulhados em seu contexto e reproduzindo essas coisas, né? Que bom que temos novos olhares, ampliando e dando essa visão muito mais positiva. Quando a senhora mostrou lá a imagem do pacotinho de cigarro, né? Como se a velhice fosse um castigo, né? Não fume, porque isso vai acontecer de mal com você. Quando deveríamos comemorar que estamos vivos, né? Que é uma parte da vida, da existência, é um sinal que está indo bem, não que está indo mal. Você
Você percebe como essa narrativa é terrível na nossa cabeça? Sim. A gente luta, nossa, com um monte de... que são discursos que eles vêm, eles estão aí no dia a dia da nossa vida, sabe? Então, é muito difícil a gente combater esses discursos. É uma luta, assim, insana. É insana. Mas a gente não pode parar, né? Temos que esperançar sempre, né? E arregimentar mais gente. Vamos ouvir o comentário de outra pessoa que está aqui conosco. A Neuza perguntou o seguinte: o que é feito no mundo do trabalho quando as empresas privadas exigem cada vez mais funcionários mais jovens? E tem alguma providência prática dentro do MPT? Ela nos pergunta. Bom, eu não sei dentro do MPT, mas essa é uma realidade e eu diria que o mercado está sendo muito burro, né? No sentido, desculpe os ambientalistas, né? Mas está sendo muito ignorante, porque daqui a uns 30 anos o mercado não vai ter gente para repor e ele está mandando embora essas pessoas, né? Então, assim, falta visão do mercado, né, em relação a esse envelhecimento populacional. Mas a gente já percebe alguns movimentos, né, dentro até da área do envelhecimento, tem o Grupo Mature, que está fazendo todo um trabalho também junto às empresas de inserção das pessoas acima dos 50 anos, né? Mas eu diria que hoje chegou aos 40, 45 anos, o mercado, o grande mercado, ele joga as pessoas na rua, né? Mas é uma falta de visão, há uma falta de visão, porque e falta pouco, 2030, 2045, nós teremos uma maior quantidade de pessoas acima de 60 anos e faltará, de fato, jovens para atuarem, né, nesse mercado. Talvez eu não consiga viver até lá, né? Mas as gerações hoje estão aí, né? Agora, isso também faz com que nasça, né, toda essa, que eu diria, esse grande foco, né, até do próprio governo pelo empreendedorismo, né, que é uma visão neoliberal, né, que a gente vê também na própria velhice, né, fazendo com que nós sejamos responsáveis por tudo, né, e não incluindo, né, a sociedade nem o Estado, né. Então, o envelhecimento, se você não envelhece bem, o culpado é você, e se você não consegue trabalhar numa grande empresa, o culpado é você, então seja empreendedor, né. Então, o empreendedorismo de si mesmo, ele leva, está implícito nele, né, a sua total sustentabilidade, o que é um grande equívoco, porque a gente sabe que, eu volto a falar, sempre a escolha, né, de se viver bem, de se trabalhar, sempre é uma escolha social, nunca é individual, né. Agora, eu não sei aí como é que o Ministério, em relação ao trabalho, né, mas a gente está se reinventando, né, eu não sei vocês. Eu sou CLTista, aposentada, por idade, a completar 60 anos, antes que mudasse, né, de novo, né, a questão aí da Previdência, então eu fui daquela leva que correu, né, mas continuo ativa, né, e como ativa, a gente procura se reinventar, né, então o Portal de Envelhecimento é uma reinvenção, né, é uma empresa de negócio social, familiar, mas é uma reinvenção, né? São tempos difíceis, né? Eu tenho filhas jovens e me preocupa muito as gerações futuras, porque não terão seguridade nenhuma, como nós ainda tivemos um pouco de seguridade. Essas gerações que estão aí vai ser cada vez mais difícil. Muito bom. Outra pessoa aqui, o Vinícius Correia, está perguntando o seguinte, está comentando. A senhora acha que o envelhecimento da população em geral e postergação das aposentadorias, né, tudo a ver com o que a senhora está falando exato no momento, e a melhoria da qualidade de vida, os mais velhos vão conquistar espaços importantes nas organizações, até mesmo porque estão cuidando mais de sua saúde
se tornando competitivos e vencendo esse preconceito que a senhora citou, ou na prática será um privilégio dos mais jovens? Olha, hoje a gente observa que em muitos municípios são os velhos que são aqueles que sustentam a família. Antes você tinha as casas, né, que você falava de ninho vazio, hoje entra, a gente fala do ninho cheio, né, que o filho volta com a nora e com mais os filhos. E são os idosos com as suas aposentadorias que acabam sustentando, sim, essas famílias. Mas, por outro lado, a gente observa que as nossas aposentadorias é impossível, né, manter uma qualidade de vida com as mesmas aposentadorias, porque a vida vai cada vez mais se encarecendo e o que a gente recebe vai diminuindo. Então, esse desbalanceamento, ele não vai nos permitir uma velhice saudável, caso não tenhamos esses suportes, tipo um SUS que seja eficaz, né? Um SUAS que não vive esse desmonte, né? Então, se a gente tiver esses suportes tal qual temos na legislação, a gente sim terá uma garantia mínima na nossa velhice. Mas se a gente continuar vivendo esse desmonte total, as nossas velhices serão drásticas. Isso eu falo para as velhices hoje que conseguiram se aposentar. Aqueles que não conseguiram se aposentar terão uma velhice muito precária. Infelizmente. Esse é o quadro que eu não gostaria de falar, mas é um quadro que a gente... é real, né? É real. E aí vemos situações interessantes, às vezes antagônicas. Porque vejam, né, enquanto alguns idosos têm todo o vigor e a capacidade de continuar trabalhando nessa outra etapa da vida, e aí, quem sabe, alguns fariam a escolha de deixar de trabalhar fora de casa e fazer, quem sabe, outras coisas. Mas será que, às vezes, isso tudo, essa necessidade da família e todas essas necessidades próprias, acabam, às vezes, fazendo com que a pessoa, nessa etapa, ao invés de ir fazer outras coisas que a pessoa, por acaso, queira fazer, iguais ou diferentes em outro lugar, acaba se sentindo obrigada a permanecer trabalhando como estava antes, sem ter essa opção de escolha? Ah, com certeza, absoluta. Quando a gente retoma, né, a palavra empreendedorismo, o que vem a ser são bicos, né? São bicos, né? O empreendedorismo é bico, né? E a gente continua trabalhando, quem é ativo, quem tem condições, para poder manter a qualidade de vida, né? Eu adoraria, né, de poder estar viajando, fazendo outras coisas, mas é impossível. Tem 3 filhas que ainda estão na faculdade, é impossível você parar, né? Eu tenho que continuar trabalhando para poder garantir ainda a essas outras gerações, pelo menos dar uma educação, né? E às vezes é garantir o prato, né, que a pessoa come, né? Então, eu diria que é claro que a gente está envelhecendo, vivendo mais, em melhores condições e, portanto, com maior capacidade de continuar mais tempo no mercado de trabalho. Mas esse mercado de trabalho em que a gente está, poderia ser, olha, eu não vou trabalhar 8 horas, eu vou trabalhar 4 horas, eu vou trabalhar 2 horas, outras horas, né? A gente ainda não alcançou esse privilégio. A gente se aposenta, continua fazendo um monte de bicos, muitas vezes trabalhando 14, 15, 16 horas por dia para manter aquela qualidade do tempo anterior. Então, realmente, por outro lado, o que a gente percebe também, Simone, é que nós temos o trabalho, ele é um organizador também do nosso tempo, sabe? Então, ele é importante também para a organização temporal, para a gente, para a nossa contínua participação na sociedade, né? A gente sabe de pesquisas que apontam que assim que a pessoa se aposenta totalmente, não faz mais nada, a pessoa começa a desenvolver
várias doenças e falece assim rapidamente, né? Então a gente sabe da importância do trabalho. Mas eu acho que a crítica que a gente está fazendo aqui é que a gente gostaria, sim, de continuar trabalhando, mas com uma leveza, sem essa busca por manter uma qualidade mínima que se tinha para não perder. A gente gostaria de continuar trabalhando até mais por prazer, porque não se está mais fazendo aquele trabalho chato que a gente foi obrigada a fazer, mas não é bem assim, né? Não é bem assim. Agora, o pobre, aquele da periferia, ele nunca parou de trabalhar. O artesão nunca parou de trabalhar, né? Então, são poucas as pessoas, né? São os assalariados, que a gente poderia dizer que para. Mas é difícil, viu? Hoje a gente consegue ver as pessoas continuando trabalhando. Aí existe em São Paulo um movimento composto por pessoas acima de 60 anos, que é Trabalho 60+, que são pessoas buscando alternativas de continuar no mercado de trabalho, seja por projetos, tal, como uma possibilidade de continuar ativos na sociedade. Então, esse é um movimento forte aqui em São Paulo. E a senhora vê, assim, muito diferente, às vezes, a forma como enxergam a velhice e as pessoas dessa faixa etária no mercado de trabalho, diferente de, assim, aqui no país e em outros lugares? Olha, na Europa você tem um continente ali muito envelhecido, né? Então, a maioria das pessoas já são mais velhas, né? Minha filha acabou de chegar de um ano de intercâmbio, né, que ela fez lá na França, e ela, no último mês, ela terminou o estágio e tal, e aí ela ficou viajando, né, então ela de vez em quando mandava alguma foto, ela na fila de algum lugar e um monte de idosos, eu e os idosos na fila, né, só tinha idoso, né, né. No Brasil, que você tem, na América Latina, né, uma quantidade muito grande de pessoas mais jovens, né, dentro ainda das grandes empresas. E o que a gente observa, eu dou uma aula de relações intergeracionais, onde a gente trabalha todas essas gerações, os milênios, a geração Z, e o que a gente observa são as diferenças de valores entre uma geração e outra, que muitas vezes pode criar conflitos, assim como cria conflitos na família, também criam conflitos dentro da empresa. Então, se para os mais velhos, né, a questão de ter um cargo, né, da experiência, de alguns valores serem, digamos, mais valorizados, para os jovens são outros valores, a velocidade, são outras questões, a velocidade, assim, o mínimo de tempo possível em um lugar, né? Então, esses valores podem sim criarem conflitos, mas todo conflito ele tem a sua potência também, né? E o que a gente precisa focar é na potência do conflito, porque o conflito, ele por si, ele não é negativo, pelo contrário, ele é importante, que ele vai potencializar, e como a empresa poderá pensar na relação de colocar o mais velho com o mais jovem em relação um com o outro. Então, a gente observa no mercado de trabalho o tema da diversidade, dentro da diversidade, o subtema geração ser incluído justamente para colocar as diferentes gerações em relação. Porque ambos ganham, né? E o que se tem que buscar é isso, né? O que um aprende com o outro, né? Exatamente. Ótimo. Doutora Beatriz, queremos agradecer demais a sua participação hoje com as reflexões tão importantes que nos trouxe aqui. E queríamos pedir também que a senhora faça a propaganda agora do portal. Algumas pessoas perguntaram também no chat como encontrar o portal. E a senhora parece que estava comentando antes daqui de nós entrarmos que vai acontecer uma live. Aí, se a senhora quiser aproveitar para falar agora um pouquinho e também fazer a sua mensagem final aqui, para que fiquemos com todas essas reflexões que a senhora trouxe, mas também, né, nos dando algumas dicas aí de como combater, então, esse nosso próprio ageísmo, quem sabe em alguns momentos, e ficarmos com seus ensinamentos e reflexões para continuarmos pensando e reassistirmos aqui e podermos fazer parte dessa rede, né, de mudança de visão acerca dessa etapa tão importante da vida.
Tá, então vamos lá. Você sabe, Simone, a gente nunca sabe o destino da gente, né? Eu nunca pensei que fosse docente um dia, ou que tivesse à frente de um site como o Portal do Envelhecimento, mas a gente vai indo e de repente a gente se vê nesses lugares, né? A gente se vê no lugar de velha, a gente se vê no lugar de CEO, a gente se vê no lugar, numa sala de aula, na frente de diversos alunos. E o Portal do Envelhecimento, ele surgiu de uma atividade programada no mestrado em gerontologia que a gente tinha na PUC de São Paulo, né? E eu coordenava essa atividade programada. E a ideia era da gente incluir, né, em um só lugar, informações sistematizadas em relação ao envelhecimento. Isso no início de 2000, 2001, 2002, uma coisa assim. Aí, quando foi em 2002, a gente lançou como Geronto Brasil, e em 2004, ele, então, surgiu como Portal do Envelhecimento. E ele é um site que todo dia a gente coloca notícias, nós temos uma grande rede de colaboradores, então eu até convido vocês a escreverem relatos de experiência, ou até crônicas, ou algumas reflexões que vocês queiram fazer, e nos mandem, né? Então nós temos uma rede espalhada pelo país, aonde diariamente a gente publica uma matéria, né? Numa perspectiva do envelhecimento, mas assim, na perspectiva do ser que envelhece, e não unicamente do ser que adoece. A gente tenta descolar dessa questão da doença, a gente entende que a doença faz parte da vida, né? E, portanto, a gente, ao envelhecer, a doença ela está acompanhando a gente desde quando a gente nasce. Então, as nossas matérias, elas vão nesse sentido. Aí nós temos a revista Longe Viver, que nós colocamos até a cada 3 meses, a gente publica uma nova edição, ela é totalmente online, então basta vocês colocarem Portal do Envelhecimento, já cai no nosso site, ou então Revista Longe Viver, também já cai na revista, né? Nós temos a editora que está dentro do site do Portal do Envelhecimento, mas se vocês colocarem Portal Edições, também ali vão encontrar diversos livros segmentados na área do envelhecimento. Muitos desses livros são resultados de pesquisa de doutorado, mestrado nessa área. Nós temos também o Espaço Longe Viver, que nasceu de uma forma física, de cursos presenciais, e com a pandemia a gente começou a dar cursos online, né? Tivemos alunos aí de diversos países, até professores de outros países, o que foi interessante, né? E agora a gente está tentando, para em 2023, fazer um híbrido, continuar no mundo online, mas também ter questões aí no mundo presencial. É um espaço pequeno, então, mas é um espaço que permite uma formação tete a tete, né? O que a gente precisa muito hoje em dia também, né? E fora isso, o Portal do Envelhecimento, a gente também dá cursos no território. Então, a gente deu durante, inclusive, a pandemia, começamos antes e depois a gente ia até os territórios, na periferia aqui de São Paulo. A gente formou vários centro-dias para idosos, a gente deu diversas formações. A gente também dá para alguns municípios fora de São Paulo, aqui mais perto, porque agora está voltando ao mundo presencial. E fora isso que é bacana também, a gente começou a fazer, no período da pandemia, lives, né? Onde a gente traz temas super importantes. Então tá lá no nosso canal do YouTube, Portal do Envelhecimento YouTube. Ali vocês encontram um conteúdo bastante diversificado, tudo sobre envelhecimento, né? Com vários convidados, e uma dessas lives será feita no dia 29 de outubro, sobre o papel do Ministério Público em relação aos direitos da pessoa idosa. Já está confirmado o Alexandre Alcântara, né, que é o nosso grande parceiro. A Ampid tem, inclusive, um blog dentro do nosso Portal de Envelhecimento. Eu também faço um convite aqui ao Ministério Público do Trabalho a criar também
um blog dentro do portal do envelhecimento, trazendo até essas questões do mundo do trabalho, da aposentadoria, que é um tema que a gente não trabalha muito, né? E que seria bem bacana. Então eu deixo aqui o convite, quem sabe, né? A gente tem sido assim referência nacional em relação ao envelhecimento. E fora isso, porque o site ele é totalmente livre, né? Ele é bancado por nós, né? Por Beltrina Corte, né? Ele é bancado por BC Beltrina Corte, é o banco, o BC. E aí a gente, nessa busca de sustentabilidade, via editora, via cursos, né? Outros são alguns parceiros que a gente vem tendo ao longo desse período. Então a gente fez uma parceria com o Banco Itaú Viver Mais, que é uma associação de funcionários dentro do próprio Itaú, e a gente criou o edital de seleção de projetos via Fundo do Idoso. Então a gente faz toda essa seleção técnica dos projetos já aprovados pelos diversos conselhos de idosos pelo país afora. A gente já fez 2 edições e um outro edital que é inovador, que é bem interessante, que é um edital acadêmico. A gente está encerrando o primeiro edital e a gente está agora, vamos anunciar dia 20, o segundo edital, que ele é dirigido para pesquisadores independentes ou vinculados a universidades ou não, mas são para pessoas físicas, né? Algumas linhas de pesquisa que nós acreditamos que a academia ainda não está trabalhando, está negligenciando. Então nós trabalhamos inclusão digital, segurança financeira, porque a questão da violência financeira é muito grande, é um tema também que interessa para o próprio Itaú Viver Mais. E nesse ano a gente está incluindo as velhices, a diversidade das velhices, as velhices étnicas, indígenas, quilombolas, masculinas, aquelas velhices que a academia também está deixando de lado, né? E também uma questão do ambiente, né? Que eu acho que também a academia não está trabalhando. Então, assim, são projetos com os quais a gente também tenta, digamos, provocar o mercado para que repense no próprio envelhecimento e que ajude a construir o envelhecimento e fazendo a ponte com as universidades. Então, assim, são vários projetos, né, que a gente tenta aí nesse mundo, né, de construção de uma cultura da longevidade, tentar aí implantar, né, mas pensando assim, que de fato a velhice, que o futuro é velho e a gente precisa preparar culturalmente o país para isso, né? Então é um pouco nesse sentido. E eu acho que até para encerrar aqui, Simone, uma minha reflexão, né? Sabe, em 2013, né? Quando a direita começou a tomar esse lugar aqui nesse país, a gente viu também que o movimento feminista, várias escolas de ensino médio, as meninas começaram a criar coletivos femininos, né? E essas meninas, o recado que elas deram era, olha, nós começamos a ter orgulho de ser mulher, né? Então, você percebe hoje coletivos feministas com orgulho, né? E aí elegendo aí pessoas, né? A gente tem uma bancada maior, né? De mulheres e tal. E eu desejaria muito que nós velhos começássemos a ter orgulho da nossa velhice, como essas meninas começaram a ter por serem mulheres. Eu acho que eu deixo esse recado, sabe? Para que a gente pare de ter vergonha da nossa velhice e a gente comece a ter orgulho dela. E assim, orgulho dela, apesar de todos os pesares, porque eu lido com juventude, eu dou aula para jovens de 19 anos, jovens, eu não sei aí no Distrito Federal, mas jovens que estão em alto sofrimento. Em São Paulo, no último mês, nós tivemos em 3 universidades 3 suicídios, por exemplo. Então, eu diria que o sofrimento, as doenças não fazem parte só dos velhos, né? Eles fazem parte de todas as idades, né? Mas é que a gente pudesse, de fato, olhar a vida com outro olhar
e entender que envelhecer é viver. Como é que a gente quer viver? Então, dependendo de como a gente quer viver, a gente tem que buscar os recursos, né, e os suportes para que a gente tenha essa velhice, né, melhor, mais saudável, com qualidade e com significado, né? Eu acho que isso que é importante. Que sentido a gente tem ao levantar cada dia da cama, né? Eu acho que procurar esse sentido, procurar esse significado é muito importante. Mesmo que seja fazer uma gelatina daqui a pouco. Não importa o tempo que leva esse sentido, esse projeto de vida, né? O importante é ter projetos de vida. Eu acho que esse é um pouco o meu recado, Simone. É um recado maravilhoso, né? Que tem reflexões incríveis aí para pensarmos e tentarmos realmente praticar e vivermos bem melhor. Né? Quando nós estávamos realmente buscando alguém hoje para vir falar aqui, nós fomos, né, conversamos com a doutora Cida e aí queríamos alguém com bastante conhecimento. Aí ela disse, mas vamos somar o conhecimento, a gente tem a certeza que é alguém com muita sensibilidade e muito apaixonado pelo tema. E daí ela lembrou-se logo da senhora. Né? E realmente, como ela falou logo no começo aqui, não podíamos ser diferente de achar que ia ser ótimo ouvi-la e aprender tantas coisas e trazer tantas reflexões. E pensarmos que é muito bom conseguirmos chegar até as meias de lã, né? De entendermos que vamos mudando de lugar aí do vagão do trem da vida, né? E aprender a enxergar, né, de outros ângulos dessa vida e que esse ângulo precisa e pode ser bom, né? Que possamos ter realmente esse orgulho. Então, queremos parabenizá-la pelas mensagens trazidas hoje, pelo todo o trabalho do portal e na universidade, em tantos lugares que a senhora faz. Que bom, né, que somou ao jornalismo o seu interesse por essa área, já pensou, né? E dessa possibilidade de trazer e tentando mudar esse olhar que ainda existe. Queremos agradecê-la muito também. Agradecer aos nossos intérpretes de Libras, às nossas intérpretes que estiveram hoje aqui conosco, a Mônica Azevedo e Vivian Lucas. Lembrar também aqui ao pessoal, né, que esteve inscrito oficialmente, que depois vai lá marcar a lista de presença. Nós tivemos um problema técnico hoje aqui na transmissão, mas aí, de qualquer forma, vai ser posto o vídeo completo no YouTube, e as pessoas vão ter a oportunidade de voltar a assistir, porque era bom mesmo que fosse assistir de novo, agora é só uma deixa a mais para voltar e assistir outra vez e compartilhar com outras pessoas, e também essas outras possibilidades de ter acesso a essas informações e a seu conhecimento também no portal de envelhecimento e nos outros locais. Então, doutora, mais uma vez, muito obrigada, espero nos encontrarmos aí pela vida fora, né, em vários vagões. Com certeza. Obrigada. Tchau.